Silas, mais conhecido como Lim, mas está ministrando a palavra de Deus. Vamos lá. Estenda as tuas mãos, vamos abençoar a vida do nosso irmão. Pai, nós colocamos a vida do nosso irmão nas tuas mãos. Imploramos ao Senhor Deus, fale conosco através da vida dele. Deus, em nome de Jesus Cristo, venha com a tua graça, venha com o teu poder. Dê sabedoria do alto, Pai. Aquilo que o Senhor colocou no coração dele, aquilo que o Senhor falou com ele. Ó Deus, fale conosco também. Nós queremos ouvir, nós queremos desfrutar de toda a tua palavra. Meu Deus, deixa alimento do céu que nutre a nossa alma e o nosso espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, irmãos, a paz. Vamos abrir em Gálatas, capítulo 5, verso 16. Gálatas 5:16. Vamos ler. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis a vontade da carne. Amém? Somente esse versículo. Vamos orar. Deus, nós te damos graça, Pai, pois o Senhor tem nos sustentado, Pai. Deus, que a mensagem seja sua e não minha, Pai. Deus, que a voz que eles venham ouvir não seja minha, mas sim do seu Santo Espírito, Pai. Que os corações estejam abertos a receber, Pai. Deus, e assim como o Senhor falou comigo, fala com eles, Pai. Para que eles possam receber essa mensagem de bom grado, Pai. E essa mensagem que não é minha, Deus, mas sim sua, Pai. Que meu nome venha a ser humilhado, Pai. Venha a ser jogado na lama. E o seu exaltado, Pai. E o seu glorificado aqui hoje, Pai. É o que pedimos e oramos em nome do seu Santo Filho. Amém. Irmãos, esse capítulo já é bem desgastado entre nós, já é bem conhecido entre nós. E o tema da mensagem é justamente os frutos. Sei que a gente já falou muito sobre isso, mas eu vou tentar trazer de uma forma que a gente nunca viu até hoje. Pelo menos eu acho que não. O que está acontecendo aqui? Paulo está fazendo a relação entre a gente fazer as vontades da carne e a gente fazer as vontades do Espírito. E ele está fazendo a relação e trazendo as vontades da carne, o que a carne quer, o que nós praticamos e qual seria a vontade do Espírito, as práticas que o Espírito nos conduz a fazermos pelo Espírito. E aqui eu quero trazer de duas formas. Eu quero trazer o fruto que foi gerado lá no Jardim do Éden e depois nós vamos fatiar ele em duas partes. Eu vou trazer o fruto do Espírito, tá bom? Então nós vamos tratar de 2 dias bastante sombrios na Bíblia. Se não, eu diria, os mais sombrios que nós já pudemos saber, que nós já ouvimos falar, que seria, lá em Gênesis vai relatar a criação. E lá em Gênesis vai ter o primeiro dia sombrio. E esse dia sombrio ele é relatado em Gênesis justamente por causa da bondade de Deus para conosco. E a Bíblia vai dizer que Deus ele cria a terra, ele cria tudo que nela existe, através da sua palavra. Ele vai criando todas as coisas. E a Bíblia vai dizer que tudo que ele criou
era muito bom, as obras de suas mãos, era tudo muito bom. E a Bíblia vai discorrendo até chegar na criação do homem. A Bíblia vai dizer que Elohim vai dizer, façamos o homem. Para quem não sabe, Elohim é o nome da trindade, ali é o nome triuno. Por isso que a Bíblia traz Elohim, que no original seria Elohim. Por isso que na nossa Bíblia está no plural, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus, ele cria o homem do nada. Ele cria o homem do pó da terra. A Bíblia vai dizer que ele pega o pó da terra e cria o homem. Mas o homem ainda não tem fôlego, o homem ainda não tem vida. A Bíblia ainda vai dizer que ele sopra o próprio Espírito dele em nós. E aí o homem se torna um ser vivente. Não bastasse isso, o homem, Deus ele dá o privilégio do homem participar de toda a criação. Ele dá o privilégio para o homem de nomear todos os animais. Ele dá o privilégio para o homem de dominar sobre todos os animais. Ele dá o privilégio para o homem de dominar sobre toda a terra. Porém, ele cria o homem em um jardim perfeito, onde todas as tardes, finais de tardes, ele vinha ter com o homem, ele vinha ter uma comunhão com o homem, e todos os dias ele estava ali com o homem. E a ponto de que o homem passa seu tempo um pouco só, e Deus cria uma companheira para o homem. Ele cria a mulher a partir da costela dele. E ele criando essa mulher, agora o homem tem uma companhia. E ainda ele vai dizer que ela é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. E tendo todo esse privilégio, Deus vai dar uma ordem, uma única ordem para o homem, a qual ele não poderia quebrar, a qual ele não poderia tocar. Ele coloca uma árvore e ele vai dizer, dessa árvore você não pode tocar nos frutos dessa árvore. Você não pode relar nesse fruto. Porque a partir do momento que você tocar nesse fruto, você com certeza morrerá. Você vai morrer. E ele cria o homem com toda essa liberdade, mas dá uma ordem. Você está livre, porém você não pode tocar nessa árvore. Você não pode tocar nesse fruto. Mas nós conhecemos a história. Nós já sabemos toda a história. E com certeza Deus também sabia a história. Mas a história é que Deus, lá em Gênesis, no capítulo 3, a partir do verso 8, a Bíblia vai relatar que Deus ele vem em um final de tarde procurando o homem, e ele já não mais encontra o homem, pois o homem está escondido, envergonhado. O homem agora ele tem noção que ele está nu, que ele está sem roupa. A Bíblia até relata um pouquinho antes que eles fizeram uma folhagem ali para se cobrir, Adão e Eva. Depois que a serpente tenta Eva, e Eva viu que aquela fruta era boa aos olhos, aparentemente era uma fruta saborosa, e ela não só come, mas ela também dá para o homem. E Deus, nessa procura do homem, o homem se esconde de Deus. Ele já não mais tem a relação livre com Deus, pois ele se sente envergonhado. Ele viu que estava nu. E Deus falou: o que foi que você fez? E aí ele vai relatar que ele não teve culpa, que foi a mulher. E aí Deus vai na mulher, e a mulher fala que não teve culpa, que foi a serpente. E aí chega na serpente e a gente conhece toda a história. Nós fomos amaldiçoados. Ali acontece o primeiro sacrifício, porque tendo em vista que Deus viu que aquela folhagem não iria protegê-los, nós vamos ver o relato em Gênesis 3 ainda, de que Deus ele cobre Adão e Eva com pele de animais. Ou seja, para ele tirar essa pele dos animais, ele teve que sacrificar esses animais. Ali começa a sombra do que haveria de vir. E ele condena o homem, ele condena a mulher, ele condena a serpente, ele condena toda a terra.
Agora a mulher dará à luz em dores de parto. A mulher tentará dominar sobre o seu marido, porém nunca isso vai acontecer. Colocou inimizade entre a mulher e a serpente. Para o homem, ele diz que maldita é a terra por causa do homem. Ele vai dizer que por causa do homem, do que ele fez, ele vai ter que se alimentar do suor do seu rosto, do seu trabalho. A terra produzirá abrolhos e ervas daninhas, coisas ruins. Tudo isso por causa do homem. E tudo isso por causa de um fruto que ele não poderia ter tocado. Tudo isso por causa de um fruto, a qual a Bíblia vai dizer que os olhos se abriram e eles conheceram o mal. Eles eram puros. E a partir de então, ele conhece o mal. Porém, o que isso tudo tem a ver com nós? O que nós que estamos aqui há 6, 7 mil anos à frente de tudo isso que aconteceu? O problema é que essa maldição recaiu sobre toda a descendência de Adão. E para quem não sabe, todos nós somos descendentes de Adão. Todos nós já nascemos com a carne pecaminosa. Se você ler Romanos 1, 2 e 3, ele vai relatar que todos, absolutamente todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Não há uma só alma, uma só carne que procure fazer o bem. Todos estão tentando fazer o mal. E tudo isso por causa do que aconteceu lá atrás. Por causa de uma ordem que não poderia ser quebrada e foi. E isso nos trouxe uma condenação. E para mim esse é o primeiro dia terrível. O primeiro dia assombroso. O dia que o homem peca. O dia que o homem conhece o mal pela primeira vez. E isso é tão assustador porque justamente por causa de tanta bondade de Deus e de tanta liberdade que Adão teve, ele procurou não ser fiel a Deus. Ele procurou não cumprir os mandamentos de Deus. E por causa de tamanha bondade, Deus agora ele tem que condenar o homem por causa dos seus atos. Por causa de tudo que Adão desejou. Adão ele desejou conhecer o bem e o mal. Ele desejou ser como Deus. E a serpente enganando, não, foi isso que te disseram? Com certeza não vai morrer. E a princípio eles realmente não morreram. Mas a partir daí a morte entra na terra e a morte começa a ter domínio sobre nós. A ponto de que nós nascemos, nós vivemos, mas se há uma certeza que todos nós temos é que vamos morrer. Ninguém escapará da morte, a não ser que a nossa geração for beneficiada pelo arrebatamento. Caso contrário, todos nós estamos indo diretamente de encontro com a morte. Nós estamos em um trem, em um trilho, a qual o destino é a morte. E todos nós sabemos disso. E nenhum de nós gosta de falar disso. E tudo isso por causa de um erro, por causa de um fruto proibido que não era para ter sido tocado. Então esse dia assombroso é o dia em que o homem cria uma separação entre ele e Deus. Esse é o dia, para mim é o primeiro dia mais assombroso a qual já existiu, a separação entre Deus e o homem. E aí, como eu já falei aqui, era muito simples de Deus resolver isso. Ele estalava os dedos e estava tudo resolvido, mas não. Ele decide criar um plano a qual ele salvaria toda a humanidade, toda essa massa caída, toda essa massa falida. Todos nós aqui sabemos, e ninguém de nós gostamos de, quando for comprar um carro batido, que já foi reformado, que tem massa, ninguém quer isso. E Deus pega essa massa falida, essa massa caída, e Ele cria um plano. Ele tem um plano.
E o plano dele é perfeito. E quando ele está condenando a mulher e a serpente, ele vai dizer: dela nascerá aquele que te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Ali nós já temos a promessa do Messias. É como se Deus estivesse dizendo: tudo isso está acontecendo agora, porém, eu já tenho um plano. Porém, eu não fui pego de surpresa. Ele já sabia de tudo. E agora eu quero continuar aqui em Gálatas. Então, para mim, esse foi o primeiro dia terrível, assombroso, dia escuro, dia nebuloso, dia a qual a humanidade poderia ter passado sem conhecer, mas o homem decidiu por conhecer a ira de Deus. E agora eu vou ler a partir do 19. E agora eu vou te explicar o que é esse fruto que eles pegaram lá atrás e que está em nós nos dias de hoje. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto pareça com essas perversidades, contra os quais advirto, como já os preveni antes: os que praticam não herdarão o reino de Deus. Irmãos, às vezes nós vemos algumas crianças, né, e nós não entendemos, porque a gente não ensina o mal para elas, pelo contrário, a gente ensina o bem. E a gente vê algumas crianças fazendo algumas coisas e ninguém ensinou, e aí ali a gente já percebe a natureza de Adão, pois todos nós nascemos dessa forma, todos nós procuramos satisfazer os nossos próprios prazeres, e esse fruto é tudo isso que está relacionado aqui. Esse fruto, ele vem lá de Adão, ele vem passando de geração em geração. Se você vê Deus, através, ao longo da Bíblia, se você ler a Bíblia, até chegar no Novo Testamento, você vai vendo as providências de Deus. Deus tentou, não é que Deus tentou, perdão, a palavra foi errada. Deus providenciou alguns homens para nos mostrar que seriam inúteis. Deus, através de Sansão, ele mostra que pela força é impossível. Deus, ele nos dá um homem forte, capaz de matar 1000 homens em um dia. Porém, ele mostra que através da força era impossível. Deus, ele também, através de Davi e Salomão, ele vai nos dar reis que são bons, reis que são poderosos, reis a qual Davi, ele vai dizer que é segundo o seu próprio coração. Porém, através desses reis, ele também vai nos dizer que é impossível, a maldade já está na carne, a maldade já está em nós. Através dessas providências, se você ler o livro de Juízes, onde também vai ter a história de Sansão, ele levanta um homem, e esse homem, ele guerreia por Deus, ele faz o que Deus manda, ele obedece a Deus, e daí um tempo esse homem morre, e o povo se perverte tudo novamente. E aí Deus tem que providenciar outro homem. A gente vê tantos homens sendo levantados no livro de Juízes. A gente vai ver Gideão, Jefté, vários e vários homens. Só que esses homens morrem e a maldade humana, ela é manifesta novamente em pouquíssimo tempo. A gente vai ver os reis, a qual os homens pediram. Lembra quando eles vão pedir um rei para Deus, e Deus fala: olha, vocês são liderados por mim, vocês querem reis, vocês vão perder tudo, vocês vão perder alguns benefícios, as filhas não são mais de vocês, a colheita de vocês não são mais de vocês, vocês vão ter que pagar impostos, tributo, tudo bem, mas o povo quis. E aí, se você ler a história de Israel, após Salomão, onde o filho de Salomão vai dividir o reino, e a partir de então tem-se um rei no reino de Judá e um rei no reino de Israel.
E a partir de então são 2 reis, e esses reis vão sendo levantados. Alguns reis de Judá foram bons, mas alguns reis, aliás, todos os reis de Israel foram reis maus. E Deus, através desses homens, vai mostrando que não tem solução humana, não tem força humana capaz de eliminar o efeito desse primeiro fruto, desse fruto a qual Adão experimentou e nos deu através de herança. A Bíblia, ela vai tendo vários homens de Deus, Jeremias, Isaías, alguns profetas menores, alguns profetas maiores, Daniel, e vários homens de Deus. Porém Deus mostra, e homens de Deus, mas Deus mostra que através desses homens também seriam impossíveis, pois eram homens carnais, homens que nasceram da carne também pecaminosa. E todos esses frutos, basta você olhar a humanidade como está nos dias de hoje, se esses frutos não estão na nossa geração, em todas as gerações antes de nós, e vai estar nas próximas gerações depois de nós, as idolatrias e feitiçarias, o ódio, a discórdia, o que mais tem-se nos dias de hoje, ciúmes, ira, egoísmo, o que mais se tem hoje é egoísmo. O que mais se tem hoje é egoísmo. Lembra do meu corpo, minhas regras? Matar, assassinar, beber nos ventres, para não estragar o meu corpo? Que é forma mais egoísta do que essa de demonstrar o egoísmo? Isso está nos nossos dias. As dissensões, as discussões, facções, as divisões políticas, que não vai levar em nada, não vai chegar em nada. Não tem solução para o mundo através da política, que fique bem claro. A inveja, embriaguez, as orgias. Houve uma explosão de orgia nos nossos dias. Parece que a gente lê Sodoma e Gomorra, parece que nós deixamos Sodoma e Gomorra no chinelo. Aquilo é fichinha perto do que nós possamos fazer hoje, que podemos fazer e que muitas vezes fazemos. E tudo que pareça perversidade, isso faz parte do primeiro fruto. Isso está em nós. Ah, mas eu não comi esse fruto, mas você tem ele por herança. Não, mas eu sou bom. Ninguém é bom o suficiente. E ninguém será bom o suficiente. Que fique bem claro. Mas aí lembra do plano que eu falei? Deus tem um plano. E o plano é perfeito, é maravilhoso. Diante disso tudo, de tanta perversidade, de tanta maldade humana, o homem foi tão mal que Deus decidiu destruir o mundo pela primeira vez. A arca de Noé. Ou vocês acham que só tinham homens perversos? Ali tinha mulheres, crianças. Morreram todos. Tamanha era a maldade do homem. E hoje não é diferente. Só que aí vamos para o verso 22. Entretanto, esse entretanto é importante. E aí, uma notinha importante. Para quem fala frutos do Espírito, não é frutos do Espírito, é um fruto, tá? Se você ler aí, vai estar um fruto. Ele é dividido em 9 partes, só que essas 9 partes são entrelaçadas. Por isso que ele não é descrito em plural. O fruto, pode ler na sua Bíblia que vai estar o fruto. O fruto do Espírito e aí ele divide: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. E agora eu vou explicar. Esse fruto faz parte de um plano de Deus. E qual que é o plano? O plano é aquele segundo dia mais sombrio a qual eu falei. O primeiro dia
foi o desligamento do homem com Deus, lá no Jardim do Éden. E agora nós temos os frutos, o fruto do Espírito dividido em 9 partes. Só que esse fruto, ele custou muito caro. Nós temos um fruto que não custou nada. Nós simplesmente, Adão foi lá e simplesmente experimentou desse fruto. Mas agora nós temos um outro fruto, o fruto do Espírito. É por isso que eu falei desde o início que esse capítulo basicamente ele vai contrapor as vontades da carne com o fruto do Espírito. E esse segundo dia mais sombrio é o preço que foi pago para nós termos esse fruto do Espírito. O preço que foi pago para que eu e você tivéssemos o privilégio de estarmos aqui hoje, desfrutando do fruto do Espírito. E esse dia ele vai ser descrito nos 4 evangelhos. A gente já conhece toda a história também, de quando, para nos religar, Deus ele precisa desligar o seu próprio Filho. Ele precisa de um sacrifício santo. Ele precisa de um sacrifício puro. Ele precisa de um homem que nunca pecou. Ele precisa de um homem que cumpriu toda a lei. Ele precisa de um homem reto, justo, impecável. E esse homem não existe. Qual que é a providência dele? O próprio Filho. Todos nós já sabemos e conhecemos. Ele manda o próprio Jesus Cristo. E agora, para a gente obter esse fruto do Espírito, o seu próprio Filho agora está pendurado em uma cruz, para nos trazer redenção, para nos trazer religação com o próprio Deus, com o Pai. E o custo disso tudo, de nos dar esse fruto, é o desligamento do próprio Pai. Esse dia eu considero o segundo dia mais sombrio de toda a história. Eu acho que esse dia vai ecoar por toda a eternidade. Esse dia ele é o dia em que Cristo, Filho do próprio Deus, está pendurado em uma cruz e ele vai dizer: Pai, Deus meu, por que me abandonaste? Então, muitas pessoas acham que aquele cálice a qual Jesus estava orando era o peso do pecado, que eu acredito que também era. Muitas pessoas acham que aquele cálice era a tortura, a humilhação, o sofrimento que ele iria sofrer. E eu já considero esse cálice, a ponto dele suar gotas de sangue, esse cálice eu considero a separação entre ele e o próprio Pai. É isso que ele veio fazer na cruz. O Pai olha para ele, vê o fruto de Adão imputado nele, porque não era culpa dele, o único inocente da história, de toda a história. E a hora que o Pai olha para ele e vê o fruto de Adão nele, fala: não. E ele tem esse grito de desespero: Deus meu, por que me desamparaste? Algumas versões vão dizer: por que me abandonaste? E ele se vê separado agora de Deus. Ele, primeiro e maior do que qualquer um outro, demonstrou esse fruto do próprio Espírito. Ele demonstrou amor, ele demonstrou alegria, a paz, a bondade, a benignidade. Ele demonstra tudo isso naquela cruz e durante toda a sua vida. E agora nós temos o fruto. E lembra que eu falei que é um fruto, porque ele é entrelaçado. Ele está unido. Você não consegue separar a paz da alegria e do amor. Você não consegue ter amor e não ser alegre. Você não consegue
ter paz e não ter amor. Por isso que no original é o fruto, é um fruto, dividido em 9 partes. Ele nos demonstra amor pendurado naquela cruz, quando ele vai dizer: perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Ele nos demonstra alegria quando ele está com os apóstolos. Ele nos demonstra paz quando ele está pendurado naquela cruz e ele é humilhado por todos à sua volta. Bondade, benignidade. Ele demonstra fidelidade quando ele é tentado no deserto. Lembra? Mas está escrito: adorarás somente o Senhor teu Deus. Ele é manso. A Bíblia vai dizer que ele é manso e humilde de coração. E ele tem o que a maioria de nós não temos: domínio próprio. Ele tem o domínio próprio. E ele demonstra tudo isso naquela cruz. Por isso que aqui no final do verso 23 vai dizer: contra essas virtudes não há lei. E aí a gente fala: mas a lei foi anulada? Não. Eu vou parafrasear para que você entenda. Contra essas virtudes, contra esse fruto do Espírito, não se necessita de lei. Pois se você ama, você não mata, você não rouba, você não mente, você não engana, você é fiel, você não se envolve em orgias. Então, se você tem essa virtude, você precisa de lei para saber que isso não precisa? Então, parafraseando, contra essa virtude, essas virtudes, essas 9 partes de virtudes, não se necessita de lei. É isso que Cristo está dizendo aqui, que Paulo está dizendo aqui. Você não precisa de lei. Se você ama, você verdadeiramente ama, você não vai causar nenhum mal. Se você verdadeiramente é fiel, você será fiel até a morte. Se você é bom, você será bondoso até a morte. E precisa de uma lei para dizer que você tem que ser bondoso? Não. Se você é verdadeiramente bom, não necessita de lei. Se você tem a consciência que você tem que chegar no semáforo, se ele estiver vermelho, você tem que parar, precisa de alguma lei para dizer que você tem que parar? Não, você já tem a consciência. Então aqui, se você já tem o fruto, não há lei para te condenar. E aqui eu quero só dar uma pincelada em uma coisa que deu até uma invadida nas igrejas há um tempo atrás. Agora deu uma arrefecida, mas quando a gente fala, e eu não quero aqui atacar a psicologia ou quem está tentando estudar ou quem já estudou, mas quando a gente fala de 4 temperamentos, isso é tudo bobagem. Isso é tudo bobagem. Fleumático, sanguíneo, isso é tudo bobagem. Isso aí chama-se teoria científica. Quem duvidar de mim pode estudar. Eu já estudei isso há algum tempo. Esses 4 temperamentos, na Bíblia, sabe como que eles chamam? Pecado. Pecado. Se você tem o fruto do Espírito, você tem mansidão, você tem paz, alegria, amor. Isso é invenção humana. Pelo amor de Deus, não caiam nessa. E eu não quero aqui atacar psicologia, nem psicólogo, não é isso. É que isso é mecanismos humanos, desculpas humanas para o pecado. Porque o meu temperamento... Não, seu temperamento tem que ser o fruto do Espírito. Seu temperamento tem que ser manso, humilde, amoroso, pacífico. Esse é o seu temperamento.
E lá em Atos 2, conclui-se a entrega desse fruto para nós. Em Atos 1, a hora que eles vão escolher o substituto de Judas Iscariotes, eles escolhem Matias, e ali os 12 recebem o Espírito, pela primeira vez derramado em toda a carne, pela primeira vez com acesso para mim e para você, pela primeira vez habitando livremente em mim e você. Por isso que seu temperamento é do alto, é do céu, é pacífico, bondoso, amoroso. Você já viu quando você está no trânsito e ou você ou alguém comete algum erro com você ou a pessoa fica nervosa, e aí você vai pacífico, pede desculpa, perdão, a pessoa já calma, já arrefece. Pacifista. É uma parte do fruto do Espírito. Pacifista. Quando você vai, quando você vê uma necessidade de alguém e você vem em socorro daquela pessoa, bondade. Quando alguém não precisa de nada, já está suprido de tudo, mas precisa de um abraço, de uma palavra, de uma mensagem, e você vai, abraça, dá alguma palavra, uma mensagem, amor. É a forma que Deus nos deu para evidenciar o seu Santo Espírito em nós. Com 1000 perdões, eu também não quero ofender. Mas essa é a verdadeira manifestação do Espírito. Não é rodopiar e fazer diversas outras coisas. A manifestação do Espírito é essa. E eu não quero aqui ofender ninguém ou quem crê de outra forma. Mas Deus, Ele deixou a evidência para nós. Como que eu identifico o Espírito em uma pessoa? Ela é amorosa, bondosa, pacífica, fiel. Eu não preciso de evidência mirabolante. Não preciso disso. Ninguém precisa disso. A evidência é essa. E aí eu vou ler o último versículo para finalizar. O verso 24. É a sequência. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Ou seja, aqueles que a si mesmo, e quando crucifica aqui não é literal, tá? É uma figura de linguagem. Aqueles que a si mesmo se crucificam com Cristo, como que eu me crucifico? Com Cristo, matando as vontades da carne. Matando as vontades da carne. Eu quero sair hoje e ter uma noite de loucura. Não, eu posso até querer, mas eu vou matar essa vontade dentro de mim. Por quê? Porque o que tem que ficar evidenciado é o fruto do Espírito, não o fruto de Adão. Então, espero que tenha ficado claro que nós tivemos o privilégio, principalmente a nossa geração, pode se colocar de pé, principalmente a nossa geração, tivemos o privilégio de poder desfrutar desse fruto do Espírito. Nós nascemos descendentes de Adão com o fruto da carne em nós, com as vontades pecaminosas, com tudo aquilo que é de mal em nós. Mas Deus, na sua santa bondade, na sua misericórdia, no seu amor, Ele providenciou um fruto excelente. Ele providenciou um fruto para evidenciar o seu Espírito, através de mim e através de você. Então, que fique claro, a evidência do Espírito em nós é o fruto do Espírito transpassado por nós. Então,
que fique a reflexão: somos pacíficos? Somos amorosos, atenciosos, fiéis, bondosos? Temos todas essas características, essas virtudes, a qual dispensa-se a lei? Vamos orar. Deus, graças te damos, Pai, pois, Deus, nós temos o privilégio, Pai, de viver em uma geração, Deus, a qual nós temos acesso livre a esse fruto, Pai. Deus, o véu foi rasgado de cima a baixo, Pai, e hoje nós temos a liberdade, Pai, de podermos nos achegar até a Ti, Deus. Deus, que não venhamos desprezar esse fruto, Pai, que não venhamos, Pai, tentar relembrar aquele fruto de Adão, que não venhamos desfrutar do fruto de Adão, Deus, mas sim, Deus, que possamos mergulhar no Teu Santo Espírito, que possamos, Deus, andar, caminhar, falar de acordo com o Seu Espírito, Pai. Sabemos que somos pecadores, somos errantes, Pai. Sabemos que esse fruto, ele demanda o amadurecimento, Pai. Mas, Deus, nos dê esse amadurecimento, Pai. Ninguém nasce perfeito, ninguém é perfeito, Pai. Mas nós temos o privilégio, Deus, de desfrutar desse fruto e nos amadurecermos no Teu Santo Espírito, Pai. Deus, que os meus irmãos tenham entendido essa mensagem, Pai. Deus, que eles venham refletir sobre essa mensagem, Pai. Que eles venham desfrutar desse privilégio.